Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, fechamento diário, começando um pouquinho mais tarde, mas tudo bem, vem comigo, tá? Ó, já tem vídeo de oi, os bons dias e vídeos de ontem no primeiro comentário que eu falo que você deveria ir assistir. Os de ontem, principalmente, sobre varejo, o de membro de ontem também, que tá com uma gigantesca oportunidade da cripto ali, nossa querida aposta cripto. Então dá uma olhada lá, se você não for membro, é claro, te convido a ser. Deixa o like, se inscreve, compartilhe e depois da vinheta a gente começa o fechamento oficial. Bora lá então, vamos dar uma olhadinha em cripto antes de partir direto para uma B3, tá? O que nós temos aqui no Bitcoin? Ontem foi um dia de retomada. Hoje foi um dia um pouquinho mais 0 a 0, ali meio lero-lero, né? Olha lá, tá tentando dar uma animada nas últimas horas. Nós já utilizamos uma região de suporte que era resistência anterior 2 vezes, na verdade, mas como o nosso Bitcoin ele não para, ele não descansa, tá bom? Foi de um dia para o outro aqui. E agora, mais ou menos às 4, 13, 2 horas da tarde, nós utilizamos de novo como região de suporte. Aparentemente, nós temos um Bitcoin começando a querer animar, tá? Presta atenção nessa LTAzinha, como ela fica bonita. Ela fica tão óbvia aqui que eu vou até deixar marcadinha aqui, ó. Olha lá, com a linha mais fina, tá? Ou seja, já que a gente vai deixar essa marcaçãozinha aí pra lembrar amanhã também, vamos deixar marcadão aqui, ó. Olha lá que bonitinho. LTAzinha pra ver o que acontece. Vou até esticar um pouquinho mais aqui, ó. Isso, bonitinha, tá? Se mantiver, nós veremos um rompimento ali dos 21, talvez um retorno até os 23 mil pontos ali, nosso querido Bitcoin. E a nossa querida Ethereum, né, nosso segundo ativo e carro-chefe, bateu lá naquele 884 que está traçado aqui há um tempo, faz uma altinha interessante também, até tem uma LTA aqui, mas ela tem menos toques, tá? Daria para argumentar que nós rompemos uma LTA do Ethereum, mas muito íngreme, tá bom? De qualquer maneira, mundo cripto meio que como um todo aí, ensaiando uma recuperação. No Membros Criptos de hoje de manhã, eu mostrei as duas criptos que estavam respondendo um pouquinho melhor para uma retomada do Bitcoin, etc. Se você não viu, dá uma olhada lá. Não custa nada. E, obviamente, como eu sempre falo, venha ser membro do canal, tá? O nosso mini índice aponta para o alto, aleluia, né? Buscamos um patamar de mínimo, eu vou até descer aqui no Superdom, tá? De 100.175 para fecharmos no 101.750. Na real, teve bastante volatilidade aqui no começo, ali de manhã, né? Aí, a partir do meio-dia, o ativo meio que morreu, deu uma escadinha de baixo, uma última respirada e fechou ali 101.750 com 0,41% de alta. Baixo volume porque, se eu não me engano, é feriado lá fora hoje, tá? Então, 280 bi. E eu tô achando que amanhã entra mais uma comprinha aí, tá bom? Lembra que nosso mini índice já deu uma despencada aqui nas 2 semanas. Tudo que estica, corrige. Pode ser que amanhã venha um repiquezinho de alta interessante pro mini índice. E o dólar surpreendeu hoje, tá? Surpreendeu como? Subindo sem parar. Ele tocou lá no 5.200, voltou forte, testou ali a própria região de mínima aqui do dia de hoje, e aí volta rompendo o 5.200 e buscou o 5.210.5, tá, galera? Então foi uma pancada de alta hoje, com 35,5 pontos aí de alta no dia de hoje, 0,69%, e brigou ali até o fechamento, né? Brigou até o fim ali, para tentar romper máxima, aí deu uma descansada, fechou no 5.208, 5 pontos abaixo da máxima, ou seja, 10 ticks aqui para o nosso dólar, tá bom? Então, índice sobe, dólar sobe, alguém tá mentindo, eu acho que vem repique no dólar e eu acho que vem alta no índice. Essa é só a minha opinião, tá? O IBR13 com balanço amanhã dá uma animada, hein? Foi além do nosso índice hoje. Teoricamente, vai, ó, já falei da Oi hoje, tá no primeiro comentário, sobre o final da recuperação judicial. E olha, é incrível como o bear market faz as pessoas criarem as teorias mais malucas do mundo. Agora começaram a falar que a recuperação judicial, foi um comentário no vídeo da Oi, inclusive, tá? A recuperação judicial já está precificada. Ora, nem tem como isso estar precificado, até porque nós precisamos que o ativo termine a recuperação judicial para certos fundos ali começarem a olhar para o ativo, tá? Então não, obviamente não está precificado, mas para vocês verem como o mercado ele é maluco, a galera vai pirando o cabeção aí, infelizmente, tá? São 2,04%, o candle fica bem parecido com o do mini índice, como eu falei lá no vídeo da Oi, e manteve. E claro, se você jogar no gráfico de 5 minutos, voltar um pouquinho, você verá que a briga foi no 0,50 até o 0,51 e o afterzinho jogou lá no 0,51, ou seja, dá até para considerar aí 4,08% de alta. Mas enfim, gráfico semanal aí começando uma reação,
Pode ser que a Oi comece a dar uma revivida agora, tá? Balanço amanhã, live na quarta-feira. Vai ter o link aí da live pra você ativar o lembrete no primeiro comentário, tá? Cash 3 não vai, ó. 4,03% desdobrou e despencou. E aí daqui a pouco vem grupamento, tá? E aí, quem sabe não sobe, tá? Nós temos alguns dias de queda, o ativo não para. E hoje é mais 4,03%. Daqui a pouco a Oi passa a Cash 3. E a Cash 3 não sai desse R$1 aí, tá bom? Fechamento no 1,19. Afterzinho joga no 1,20. Mas nada demais pro dia de hoje. Cash 3 aí, a galera reclama de varejo e etc. Cash 3 afundando carteiras. Eu sei que a minha posição na Cash 3 tá sangrando, tá? IRB 0,37% de queda, 19,72 milhões de volume, hein? Nossa querida IRBzinha andou positiva no dia de hoje, ó. Andou na abertura, andou no meio do pregão 2,24%, andou de novo 1,08%, mas fechou negativa 0,37%. Afterzinho jogou lá no 2,70, tá bom? Deu uma negativada um pouquinho pior. Nossa querida IRBzinha aí, 19,72 milhões de volume e 1,44% da última semana. Meio que fecha quase num 0 a 0, né? Quer ver, ó? Fechamento 2,73, fechou no 2,72. Foi quase 0 a 0 com a semana passada. E por que eu falo isso? Porque a semana passada apontou para o alto. Ou seja, essa semana pode ser que entre um pouquinho de alta, tá? Taurus, TASA 4, foi lá no 16,55 oficialmente no dia de hoje. Olha que bonitinho o toque lá na região de suporte. Dando uma comprinha interessante, agiu bastante como mini índice e devolveu tudo com respiro no final do pregão. 16,55 região de suporte, bem respeitado, né? Colocou, lógico, o pezinho ali no 16,49, mas tá muito bem a nossa querida Taurus, talvez apontando uma grande compra agora. Claro, não esqueça que você nunca irá acertar o fundo de um ativo, então não fique se alavancando loucamente porque bateu no 16,55. Olha lá para o 15,40, que é uma regiãozinha de suporte também. Taurus, 9,14 milhões, bastante despencada aqui, ela deu nos últimos meses, né, semanas e meses. Vale a pena prestar atenção, mas com as cautelas devidas aí, tá bom? Cogna 2,53, andou positiva no dia de hoje, né? Chegou a bater na abertura 2%, voltou ali para 1,6% de alta, e aí foi testar o 2,31, região onde fecha, inclusive, como resistência a nossa querida Cogna, tá? Foi um dia de queda, porém, volta para talvez uma oportunidade de compra aí no 2,31, região de suporte, são 53,97 milhões de volume. Cognazinha, gráfico semanal também apontou para o alto. Começamos uma segunda aí de pancadinha na maioria dos ativos da B3, tá? Gafisa 0 a 0, andou para lá, andou para cá, tá bom? Andou positivo, inclusive 2 vezes até perto do final aqui, hein? 1,52%. Voltou pro 0 a 0 e aí fechou ali no afterzinho um pouquinho em alta. Não tem muito o que comentar aqui. Gafisa, setor de construção e incorporação, longo prazo, tá? JHSF continua testando e respeitando 6,26. Hoje enganou a galera, fez que ia romper, não rompeu e aí voltou aqui para um 0 a 0. Nunca positivou no dia de hoje, essa é real, né? Só na abertura. E aí ficou ali no 6,26, que o aftermarket até respeita aquela região. Atenção para a JHSF, tá? Talvez tenha uma oportunidade interessante aqui. Varejo surpreende hoje porque andou negativo, via fecha 2,26%. Positiva. Americanas entrega um pouco mais a paçoca e Magalu 8,4%, distanciando um pouco da Via e até no after dá um upsidezinho. Olha lá, a Via sobe, movimento bem parecido, mas percentualmente a Magalu foi além, né? Deixou para trás ali a máxima do dia, quando a Via na verdade resistiu bastante aqui, perto do 2,31. De qualquer maneira, andou negativo, positivo legal no 4,5%. E fecha ali no 2,26, afterzinho entrega um pouquinho, e a nossa Magalu andou negativa também, ó, 2,65, virou para o 10,4% de alta, e mantém 8,4%, aí afterzinho até anima um pouquinho. Muito bem, varejo dá uma reagida bacana para quem tem Via e Magalu, né? A Mer3, infelizmente, foi 1,35 de queda, tá? A Cosan, respeitando o 18,26, região de suporte, briga como resistência no começo do pregão. Aí bateu aqui os seus 2,83 e cai junto com o índice, devolvendo grande parte da alta, fecha 0,38. Apenas gráfico diário fica uma indecisão, só que é uma indecisão em cima de uma região de suporte. Vale a pena prestar atenção, tá? A região de suporte no 18,26, gráfico semanal começa indeciso, afinal só tem a segunda-feira ainda. Vale a pena prestar atenção, Cosanzinha dando uma
buscadinha aí nesse suporte, fica bacana, tá? Banco do Brasil 0,76, Banco Bradesco 2,65, mas não esqueça que foi impulsionado pelos proventos de hoje, falamos sobre isso lá no Bom Dia Notícias, tá? E Tube 4, nós temos aqui 4,35, hein? Caramba, que pancada de alta. E Sambi 11, 2,13, ó. Talvez não, hein? Talvez Bradescão tenha sido impulsionado por ser banco privado, tá, ó. Banco do Brasil ficou um pouquinho para trás, hein? Atenção, 0,76%. Nós temos uma região de suporte que é o 33,64, muito respeitada no dia de hoje. Virou para 2,33% de alta. Fechamos 0,76 com um vai e vem danado. Bastante devolução aqui de Banco do Brasil até no afterzinho, hein? Mas enfim, ficou positivo. E Bradescão, o banco, ó, deixa eu ver, Sambi 11 ficou menos, né? O segundo banco que mais subiu hoje, ficou bem distante do primeiro colocado, Itube 4, 4,35%, Itaúsa subiu 3,13%, tá bom? Nós temos um Bradescão aí voltando acima do 18,91%, é que eu nunca lembro essa região, né? Exatamente, tá? Como suporte, bastante alto, afterzinho fecha bonito, hein? Lá no 19,06, quanto é que fechou? 19,03, tá bom? Nós temos o Bradescão aí, hoje era a data de corte, amanhã nós devemos enxergar aí uma correçãozinha, Bradescão aí pingando uma quirelinha, e aí nós temos um ativo muito barato, como a maioria dos grandes bancos, abram o olho para os grandes bancos, tá bom? Não é para ficar comprando só tranqueirinha por aí, não. Momento de compra de ativos bons também. PetroRio 0,87% de queda, mas olha, que gangorra, hein? Foi lá, 5,9% de queda, positivou para 3,4%, vai. De alta, negativou 4,06%, positivou 0,24% e fecha 0,87% negativo. Que dia de pancada aí para lá e para cá em PetroRio, tá bom? Vamos observar aí para os próximos dias. A semana está apenas começando. Eletrobras que decepciona um pouco, por quê? Porque ela deu uma pancada de alta de 5% para testar lá o 44,77%, e devolveu lá para o 43,65%, diminui ganho para 1,77% de alta apenas, são 1,14 bi de volume. Nisso a Eletrobras não decepciona, tá? Bastante volume, entrando comprinhas em Eletrobras, uma galera realizando um pouco de lucro. Atenção para esse 44,77 aí para o rompimento deste patamar aí nos próximos dias, hein? Tá bonito, hein? Olha lá, Eletrobras e quem é holder, sorriso de orelha a orelha, hein? Vamos lá, Sabesp 0,12 e Sanepar 0,85 de queda. Ó, Sanepar ficou um pouquinho pior hoje, tá? Porque na sexta-feira nós tivemos uma Sanepar um pouquinho melhor, não foi isso? 0,74, o Sabesp ficou o quê? Uma pancada, né? De 3,45. Hoje, Sabesp vai pra lá e pra cá. Tava bem positiva na abertura, pra ser sincero, 1,43, testando o 41,52. Volta ali para o 2,5 negativo e fecha 0,12 numa retomada aí gradual durante o dia, tá? E Sanepar, 0,85% de queda. Olha, que loucura, né? O leilão ali na sexta-feira entregou bastante. Eu acho que eu não tinha visto isso daqui. Chegou a bater 1,76% de alta e voltou para 0,85% ali de queda. E foi uma decepção gradual oposta aí a Sabesp, tá? De qualquer maneira, as duas começam a apontar umas comprinhas interessantes. Sabesp numa LTA, deixando meio que um martelinho. Olha, vale a pena prestar atenção em Sabesp, tá? Mas Sanepar também é inegável. Tá extremamente barata, voltando para uma LTB. Positivo lá no 3,56% de queda, hein? Ó, andou positiva, e aí negativando lá para a briga do 6,17. 6,17 segura muito bem o ativo. Para ser sincero, vale a pena observar aí para uma pontinha de compra, tá? Claro que toda cautela é pouca aqui para positivo, hein? 4,81 é logo ali, tá? Anotem isso daí. É isso mesmo? Deixa eu ver. Até o 3,28, tá bom? Então, atenção para a pose 3, ficou a região de suporte para vocês, tá? Vale 3, rompe o 7720 até o 7654, como eu já tinha comentado que era uma grande possibilidade. Fecha abaixo, fecha retomando, 73,24 região de suporte, valezinha lá pendurada na pindaíba, hein? Olha lá, vale perto do 73,24, será que ela busca de novo o 63,88? Com certeza vale, ajuda muito o nosso Ibov a entregar a paçoca, né? Com certeza, tá? Mas ó, até que no final do pregão deu tirinho aí positivo. De qualquer maneira, valezinha extremamente barata, na minha opinião, e pontinha de compra aí se formando. Interessante, tá interessante. Boa pagadora de proventos, não esqueçam disso, tá? Embraer 2,25 de queda, nós temos o 11,18 ali como região de suporte, apontou para o alto na sexta-feira, andou bem hoje, né? Mas devolveu grande parte dessa andadinha aí, tá?
2,19% de alta, 11,73 ali como região de resistência. O ativo começa a apontar para o 11,18, fecha na mínima, né? Afterzinho dá um centavo de alta aí, mas é só isso, tá? Gol 4, 1,76 de queda, Azul 4, 3,10, uma segunda-feira negativa depois de reações numa quarta e sexta-feira. Gol 4 e Azul 4 fecham negativas, Azul 4 um pouquinho pior, né? Um pouquinho pior, ó. Movimento de abertura animada, 3,4% e aí voltou testando ali o 14,10, se eu não me engano, né? 14,10 e aí fraquija, na verdade, né? Ó, Azul 4, tá? E a Gol 4, movimento bem similar aqui no gráfico de 15, bem idêntico para falar a real, né? Então muda as nuances de cada ativo, as duas caem, Azul 4 cai um pouquinho mais, infelizmente. Multiplan 1,16%, mostrando que o suporte do 21,98 realmente serviu para alguma coisa. E tinha uma região de suporte aqui que era a resistência da sexta-feira, foi suporte lá na quarta-feira também, tá? BR Malls, aí nós temos 1,04 de queda, Also 3 nós temos 1,28 de queda e GTI 11 nós temos 1,37 de queda, Multi 3 abre um pouquinho melhor, hein? Olha lá, negativando o dia de hoje, porém positivo 2%, deixou mais próximo das máximas do que das mínimas, Multi 3 positiva no dia de hoje. Maravilha, tá? BMGB4, 2,92%, bastante reação, são 2,27 milhões de volume e dá uma animadinha bacana, gráfico de 15 aqui, ó, se a gente olhar para trás, no 2,40 vai até o 4,57% de alta, lá no 2,51. Nossa querida BMGB4 fica bonitinha, apontou pro alto e começa uma reação, tá longe de ser o suficiente, essa é real, tá? Ainda está barata. Né? BPAN 4, né? Ó, BPAN 4 cai 1,58, tá bom? Lojas Renner 0,55 de alta, Amar 3 1,51, Guararapes 1,59 de queda, CIAB3 nós temos 3,94% de queda, aí nós temos Soma 3 com 3,65 de queda, nós temos Viva 3, vale a pena falar, 2,07 de queda, e nós temos Arezo, olha lá, 1,64 de queda. Então só Lojas Renner e Amar 3 subiram, e subiram um pouco ainda, tá? Mas de qualquer maneira, o Lojas Renner mostra o suporte lá no 23,34, agindo de boa fé aí. Região zaça de suporte, tem até o 3,64 ali como região de resistência. Percentual do dia de hoje foi a máxima, tá? Vale a pena prestar atenção nessa máxima pro dia de amanhã, tá bom? Candlezinho positivo, apesar de pouco, poderia ter fechado um pouquinho melhor, mas respeitou o 23,34. E é isso aí, ó, tá vendo? Ó, falaram que Viva, Soma 3, Arezo eram melhores ativos do que Via. Hoje a Via subiu mais, claro que é só um dia. Porém, assistam um vídeo do varejo de ontem que vale a pena, tá? BIF3 0,47% de alta. Olha lá, Marfrig 3,76% de queda, hein? E BRFS 3,12%, JBSS 3,015%, tá? BIF3 continua sendo um monstro na bolsa e performa um pouquinho melhor que as outras, né? Andou bem negativa hoje, 2,21%, mas fecha 0,47% de alta, com 71,24 milhões de volume. Deu uma desovada ali no afterzinho de 5 centavos, mas só isso. Atenção para a BIF3 e uma retomada desse 3,08. Região de suporte, por enquanto, aqui em BIF3, aqui na LTBzinha, tá? Atenção. Banco Inter não é mais Banco Inter, né? É INBR31, tá? Olha lá, primeiro dia de INBR31, abre uma desova, volta para um upside bacana, fecha 1,92% de alta, tá bom? Considerando a própria abertura, tá? E aí, afterzinho dá uma quedinha, bastante volatilidade, 24,29 milhões de volume, INBR 31, nossa nova BID 11 aí, tá bom? Sem grandes novidades, pelo menos andou positiva, tá? Local Web ao contrário, 4,01% negativa, andou positiva na abertura, entregou a paçoca. Estamos olhando lá para o 4,91, região de suporte da nossa querida Local Web, retomando, hein? Olha lá, hein? E tem a mínima lá que é o 2,43 do ativo inteiro, tá bom? Chips 3, 1,56% de queda, são menos de 1 milhão de volume. Nós temos o 1,21 ali como região de suporte. Tá chegando, tá feio, hein? Chips 3 tá feio, tá sangria sem parar. Olha lá que gráfico feio, tá? Aí daqui a pouco volta tudo, dá um boom de alta, a galera fica eufórica aí, enfim, tá? Tranqueirinha, deve reagir numa reaçãozinha de mercado macro aí em breve, tá? Petrobras 1,14 de alta, hein? Olha lá, 2,53 bi de volume. Que pancadaria, hein? Abriu bem negativo, hein?
5% negativa, bateu 3,48 positiva. Adivinha onde é que ela bateu? 28,20, tá? Brigou lá no 26,64, 26,59, foi lá pro 28,20 e aí voltou para testar a região de resistência do próprio dia de hoje. Fecha um pouquinho abaixo, bastante volume, mas Petrobras aí ficando positivo, hein? Interessante, tá? Comprinhas entrando e talvez gostaram da demissão aí do presidente. Lembrando que Petrobras foi abrir lá para as 10h45, depois suspenderam de novo, tá? Hoje foi um dia complicado para a Petroday aí, tá? Portobello 1,54% de queda, são 3,07 milhões de volume. Esqueci de ver o que aconteceu com a Portobello aqui e desse jump nas ações, mas enfim, tá? De olho lá na resistência do 7,16, de olho no suporte do 5,65, de olho em Portobello, beleza? Deixa eu ver. É isso mesmo? Ah, teve um ajustezinho aqui, hein? Será que eu ajustei alguma coisa no meu gráfico? Depois dou uma olhada, tá? Mas teve um ajustezinho aqui, porque a resistência que era 10, era 11,2, acho, 10,12. Mudou, tá bom? Enfim, depois eu averigo melhor isso daqui. Tinha C3 0,08 de queda, tá? VIP3 sobe 0,37. Nossa tinha C3 andou no positivo também, tá? Chegou a bater ali 1%, com 12,63 ali região de resistência. Ou 0 a 0, velho. Mas o VIP3 ficou positivo aí. Um pouquinho melhor do que a nossa querida TSC3, que eu já falei. Pra mim, apresenta uma oportunidadezinha, tá? B3, SA3, 0,87 de alta. Andou negativa no dia de hoje, né? 1,45, 11,64, região de resistência, padrão de inversão aqui começando, tá? Vale a pena ficar de olho em B3, SA3. Apesar das más notícias envolvendo ela, é a B3, tá? VEGzinha 5,56%. Parece que a XP falou que é ponta compradora, não sei se exatamente foi a XP. Chegou a bater 7% de alta, fecha muito bem pro dia de hoje, né? De olho lá numa retomada do 25,01, depois do 27,91 deve trazer bons ganhos aí para quem ficar comprando, holdando, trabalhando posição em VEGzinha. TVCB3 caiu 1,87%, ou seja, quase nada, perto da alta que deu aí na quarta e na sexta-feira, tá? Briga lá no 976, devolve grande parte da alta no começo do pregão, 7,89 de queda, porém, retoma forte ali, tem uma região de resistência do dia de hoje aqui, depois do 976, vale a pena prestar atenção em CVC aí, hein? Olha lá o rompimento vindo, tá? PETS 3,048, bastante volatilidade para lá e para cá, positivando 2%, negativando 3,4%, e aí fecha 0,48 positivo, 52,78 milhões de volume. Nossa querida PETS 3 aí, ainda no fundo do poço, para quem gosta da empresa, olha a cotação, hein? Ó, Home 3, 3,38% de queda, hein? Que pancadinha chata, hein? Abriu na máxima, fechou na mínima, feio pra caramba, tá? Afterzinho respeita esse fechamento na mínima, e nós temos uma LTB sendo tocada e o 1161 como região de suporte, chegando forte ali em Home 3, hein? Atenção para as oportunidades. Amanhã é terça-feira, não tem feriado nos Estados Unidos. E amanhã tem balanço da Oi. Quarta-feira tem live, link tá no primeiro comentário. Vídeos de hoje, de ontem, tudo no primeiro comentário. Links de curso e outras coisas também na descrição. Como vocês, fica com a vinheta.